Torá dá importância para a mão direita do homem, porque na verdade a força que Deus deu na mão direita é superior à mão esquerda, como também a direita simboliza o atributo de bondade, o lado contrário da esquerda simboliza a severidade. Por esse motivo, várias leis da Torá, a Torá frisa que a pessoa deve fazer com a mão direita. Por exemplo, toda vez que a pessoa segura um alimento para fazer uma brachá, tem que segurar com a mão direita. A mesma coisa, quando a pessoa vai fazer uma mitzvah, ele segura algum objeto da mitzvah, ele tem que segurar com a mão direita. Quando a pessoa se veste, ele tem que dar sempre importância para a mão direita e colocar sempre a manga direita antes da manga esquerda, e assim por diante. No entanto, existem certas exceções que a mão esquerda tem preferência. A exceção mais clássica é a colocação do tefilin. A Torá nos ordenou o kshartam leot al yadcha. Você vai amarrar o tefilin sobre a sua mão. Quer dizer, o tefilin é colocado sobre a sua mão, no bíceps que está acima da mão. No entanto, normalmente a palavra yadcha se escreve com 3 letrinhas, Yud, Dalet e um Chaf final. Mas, com relação ao tefilin, a Torá escreve com uma letra Rei a mais, Yadcha, Yud, Dalet, Kav, Rei. Daqui aprenderam nossos sábios que pela Torá o tefilin tem que ser colocado no Yad Keha, na mão mais fraca. E essa é uma das únicas exceções que nós temos na Torá, que a Torá dá importância para o lado esquerdo. O Talmud nos ensina que todos os trabalhos do templo sagrado tinham que ser feitos obrigatoriamente com a mão direita. Caso fosse feito com a mão esquerda, o trabalho estaria impróprio, não valeria. Aqui vemos que realmente é uma das poucas exceções, na verdade, a colocação do tefilin que tem que ser feita com a mão esquerda. Em demais leis da Torá, sempre se dá importância ao lado direito, porque é o mais forte, e devemos honrar a Deus com o lado mais forte, que ele simboliza a bondade, e assim por diante. Também existe mais uma exceção, também baseada no tefilin. Apesar que falamos que toda vez que a pessoa coloca qualquer roupa, o seu vestimento, ele coloca primeiro a mão direita, diferente na hora de amarrar. Quando a pessoa amarra o sapato, ele amarra primeiro o sapato esquerdo e depois o direito. Porque já que o tefilin, que é uma mitzvah da Torá que foi dado para amarrar, foi dado no lado esquerdo, então entendemos que no que se trata no assunto de amarrar, o lado esquerdo tem preferência. Tudo isso é dito para uma pessoa que é destra, que ela tem a força maior na mão direita. No entanto, uma pessoa que é canhota, ele nasceu com a mão esquerda mais forte, ou com o pé esquerdo mais forte, ou com o lado esquerdo mais forte, depende em que situação, ele tem outros tipos de leis e costumes que de vez em quando se dá importância para a mão esquerda. Como no templo sagrado, o trabalho com a mão direita era obrigatório, e não podia se dar preferência para a mão esquerda, um Kohen, que ele era canhoto, não poderia trabalhar no templo sagrado. No momento que uma pessoa canhota segura qualquer fruta, ele vai para fazer uma brachá, ou qualquer objeto de mitzvah, para fazer uma brachá, ele vai segurar com a mão esquerda, que para ele esse é o braço mais forte. Por isso, realmente ele vai cumprir a mitzvah com o lado mais forte, que é a mão esquerda. Quando ele vai fazer um kiddush, ele vai segurar o copo com a mão esquerda. Na hora de fazer a brachá do lulav, normalmente seguramos o lulav, que é a espécie maior, com as outras duas da mão direita, e o etrog com a mão esquerda. Um canhoto vai fazer o contrário, vai segurar o lulav com a mão esquerda e o etrog com a mão direita. Apesar que tem ideias que pela Kabbalah, mesmo um canhoto deve segurar o lulav para a mão direita. Então muitos têm o costume, muitos canhotos, que depois que ele já fez a brachá com a mão esquerda, segurando o lulav com a mão esquerda, ele novamente pega o lulav na mão direita e faz todos os movimentos para sustentar a ideia cabalística. Demais outras mitzvot, toda vez que ele vai cumprir uma mitzvah, por exemplo, no casamento, o noivo vai dar um anel para a sua esposa, que se costuma que o noivo ele segura com a mão direita, ele vai pegar com a mão esquerda. Já a mulher, por mais que ela recebe o anel na mão direita, mesmo uma mulher canhota, continua recebendo com a mão direita. Porque já o importante é de quem dá o anel, e ela tem que ser na mão contrária, ela vai receber na mão direita, apesar de ser canhota. Uma outra lei relacionada ao canhoto é na Netilat Yadayim. Na Netilat Yadayim matinal, que nós fazemos para tirar sobre si a impureza, se costuma
conforme as leis da Kabbalah, que o canhoto faz igual a um destro. Ou seja, ele começa com a mão direita de todo mundo e depois a esquerda, a direita, já que é intercalado, que é com o intuito de tirar o espírito de impureza, que é algo que não depende da natureza física, é algo que está ligado com o mundo espiritual, então por isso tem que ser feito exatamente a mesma fórmula a todo mundo, e o canhoto, mesmo o canhoto, começa Netilat Yadayim matinal com a mão direita. Já Netilat Yadayim para comer pão, existem ideias que é o contrário, que ele começa com a mão esquerda, que é a direita dele. Já existem ideias que é o contrário, então realmente ele vai fazer conforme o costume que ele foi educado, porque tem ideias para ambos os lados. Com relação a na hora de falar o Shema, que nós cobrimos os olhos com a mão, não tem diferença. Que o intuito não é apenas cobrir os olhos. O intuito é que naquele momento nós não podemos olhar, observar nada, que realmente nossos olhos têm que ter tampados, que nós temos para não atrapalhar a nossa kavaná, a nossa intenção. Mas, normalmente, os canhotos costumam cobrir o olho com a mão esquerda, diferente dos destros que cobrem os olhos com a mão direita. No momento que nós fazemos o Shema, nós seguramos o tzitzit com a mão esquerda, porque está próximo do coração. O canhoto também segura com a mão esquerda, porque apesar que a mão dele é mais forte à esquerda, o que significa que o coração foi para o outro lado, porque o coração continua do lado esquerdo. Então ele segura o tzitzit com a mão esquerda na hora do Shema. Em várias outras leis, então, por exemplo, na hora que nós falamos o Tachanun, na hora que nós fazemos as súplicas, de manhã nós nos apoiamos na mão direita, porque na mão esquerda se encontra o Tefilin, e não é correto nós nos apoiarmos sobre o Tefilin. Então, o canhoto que coloca o Tefilin na mão direita, então de manhã ele vai se apoiar na mão esquerda. E à tarde que nós nos apoiamos na mão esquerda por ser a mais fraca, então o canhoto vai se apoiar na mão direita, que para ele ela é a mais fraca. Então, isso de uma forma geral, na maioria das mitzvot, ele usa a mão contrária, que é a mão mais forte dele para cumprir as mitzvot. No momento dele vestir suas roupas, também ele deve vestir o contrário de um destro. Primeiro a esquerda e depois a direita. E na hora de amarrar, vai amarrar primeiro a direita, já que o tefilin ele coloca na mão direita o contrário da esquerda. E isso são várias diferenças que nós temos em várias halachot. De uma forma geral, uma pessoa que é canhota não significa que o lado esquerdo dele tem mais força, significa apenas que ele tem certas leis diferentes em relação ao cumprimento das mitzvot, que nós temos que dar importância para as mitzvot, que seja feito com o braço mais forte. Isso não coloca ele em nenhuma desvantagem, pelo contrário, todos perante Deus são queridos, a maneira que Deus ordena as mitzvot, devemos cada um cumprir da sua maneira correta, cada um tem a sua missão no mundo. Com certeza, uma pessoa que nasceu canhota, ele tem uma missão especial, diferente daqueles que nasceram destros, e realmente tem que estudar todas essas leis, e nós sabemos que os caminhos da Torá são os caminhos aprazíveis, nós temos uma conexão garantida com o Todo-Poderoso.